glorificamos, magnificamos, honramos, bendizemos e exaltamos o soberano nome do Deus de Jacó, do Deus de Israel, o nosso verdadeiro Pai e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esse Deus nós devemos tudo que somos, tudo que representamos. Devemos a nossa vida, a nossa existência e, acima de tudo, devemos a qualidade de vida e boa que Ele tem proporcionado para todos nós. Queridos irmãos, amadas irmãs, essa semana estivemos meditando no crescimento do reino de Deus, e a história do cristianismo é uma biografia do que tem paulatinamente, progressivamente acontecido com o desenvolvimento da Igreja de Cristo no planeta Terra. É bem verdade que começou com duas pessoas, o profeta João Batista, o homem que pregava no deserto, e o próprio Messias, Cristo Jesus, nosso Senhor. E ambos os dois não tiveram facilidades, as dificuldades foram muitas para que tais exercessem o seu ministério. Ambos os dois perderam a vida, humanamente falando, em prol do reino de Deus. E quando nós falamos a respeito do reino de Deus, nós nos referimos ao domínio de Deus sobre a vida das pessoas. E, meus queridos irmãos, nós observamos que a história do reino de Deus é a história da igreja, é a história da implantação da verdadeira igreja na vida das famílias, da sociedade. E quando nós falamos no crescimento do reino de Deus, nós estamos falando sobre o crescimento da obra de Deus, da igreja de Deus aqui na terra. E ainda no ministério do grande rei, o dominador universal, o Senhor Jesus, nós vemos que ali, daqui a pouco, se viu um grupo de 12, a Bíblia fala em 120, a Bíblia fala em 500, depois, um pouquinho mais na frente, a Bíblia fala sobre 3.000, 4.000, e foi se multiplicando, e hoje não existe um computador que tenha a somática da quantidade de pessoas que viveram buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E antes mesmo da vinda do Senhor Jesus, já estava escrito sobre o crescimento do reino de Deus. Já estava escrito que as pessoas buscariam o reino de Deus, buscariam a casa de Deus como lugar de refúgio, buscariam ouvir a pregação do Evangelho, e hoje é notório o crescimento do reino de Deus. Hoje nós observamos que os gentios, aqueles que não tinham nome, aqueles que não eram conhecidos, aqueles que eram rejeitados pela nação escolhida, aqueles que estavam isentos da salvação, hoje os gentios estão no plano da salvação, porque nós estamos no tempo da graça, e o Evangelho tem sido pregado como boas novas e alcançado milhares de pessoas. E o Senhor nosso Deus, através das Escrituras, através do ensino bíblico, através dos seus mensageiros e principalmente através do Espírito Santo, Ele tem nos ensinado, Ele tem ensinado as pessoas que humildemente aceitam Cristo Jesus como seu Salvador a andar num caminho bom, num caminho reto. E nós devemos andar neste caminho que o próprio Senhor Jesus andou, que é o caminho da perfeição. Mas, meus amados, o cristianismo, ele passou por várias fases, e nós aprendemos que durante o Império Romano houve tantas perseguições, porque as instituições humanas, governamentais, de todas as maneiras tentavam abafar o crescimento do reino de Deus. E mesmo muitas pessoas perdendo a sua vida, muitas pessoas sendo mortas, assassinadas barbaramente, mesmo assim continuou o crescimento do reino de Deus.
Nós não podemos nos esquecer do período da Inquisição, onde milhares e milhares de pessoas também perderam a sua vida, perderam as suas propriedades, perderam suas famílias, tudo numa perseguição religiosa, política, organizacional, para por fim o crescimento da igreja, mas o cristianismo continuou crescendo porque é uma determinação de Deus, e conforme eu disse, antes mesmo do surgimento do cristianismo, porque já estava no coração de Deus, estava profetizado o crescimento do reino de Deus através da igreja, chamando os gentios para fazer parte da família divina. O profeta Isaías, capítulo de número 2, versículo 2 e 3 diz assim: nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, e concorrerão para ele todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao cume do monte do Senhor, casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Então já estava previsto, conforme as determinações de Deus, conforme a iluminação do Espírito Santo na vida e no ministério profético do homem de Deus Isaías, a respeito do crescimento do reino de Deus. E muitas pessoas que antes não pertenciam à família divina, muitas pessoas já estava previsto de que iria procurar a casa de Deus. E hoje nós alcançamos isso nos nossos dias atuais, que milhares das pessoas pertencentes à nossa sociedade têm corrido para buscar a Deus na sua casa, na casa de oração. Hoje os templos das igrejas estão cheias, e nós vemos o cumprimento da profecia do profeta Isaías. Hoje as pessoas buscam refúgio na casa de oração, na casa de Deus. E a confirmação de que a casa de Deus seria um lugar de refúgio, o profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: mas nos últimos dias o monte da casa de Deus será estabelecido no cume dos montes, e concorrerão para ele todos os povos. Amados irmãos, queridas irmãs, não tem sido diferente. A casa de Deus tem sido lugar de refúgio. A casa de Deus tem sido o altar onde nós sentimos e buscamos a presença do Senhor. A casa de Deus tem sido um hospital da alma, onde as pessoas chegam quebradas, onde as pessoas têm a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. A casa de Deus deve ser o nosso lugar de adoração, porque em nossa residência, por exemplo, existem muitas atividades que atrapalham a nossa adoração ao verdadeiro Deus. Mas eu vejo a casa de Deus como lugar ideal, propício, para ali nós chegarmos e dobrarmos o nosso joelho, e numa verdadeira atitude de adorador, nós clamarmos ao Deus que fez os céus e também a terra. É na casa de Deus onde nós temos mais liberdade para pregar o verdadeiro Evangelho. Este Evangelho que já estava proclamado, já estava predito, de que em todo o mundo a sua voz, a voz libertadora das boas novas, chegaria. E a confirmação do ministério do Senhor Jesus, o profeta de Deus que falava a verdade, ele deixou escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Evangelho, as boas novas, é universal. Tem chegado a todos os continentes. Eu não diria a todos os povos, eu não diria a todos os lugarejos, mas hoje todos os canais são viáveis e estão abertos para nós divulgarmos a palavra de Deus, o Evangelho. Este Evangelho que antes do fim do mundo, este Evangelho que eu acredito antes da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, ele será anunciado a todas as nações para que todos tenham a oportunidade. E é por causa da pregação deste Evangelho glorioso, libertador, iluminador, deste Evangelho que cura a alma do ser humano, que liberta os escravos do império das trevas. É por causa da difusão, do anúncio, da pregação deste Evangelho,
que justamente tem acontecido o crescimento do reino de Deus. E é notório esse crescimento do reino de Deus. Ainda o profeta Isaías 55, versículo de número 5, diz assim: chamarás a uma nação que não conheces, e um povo que nunca conheceu concorrerá para ti, por amor do teu Deus e do Santo de Israel. Então, meus amados irmãos, nós temos observado que praticamente todas as nações do mundo têm igrejas implantadas representando o reino de Deus aqui na terra. Eu não sei se os apóstolos, Jesus tudo bem, como Deus onisciente, ele já sabia, mas eu acho que os próprios discípulos, apóstolos primitivos, jamais imaginaram que no Brasil, que ainda não era nem descoberto, na América Latina, na América do Norte, na Europa, em continentes que outrora desabitados pelos seres humanos, hoje as sociedades, as nações, os povos têm aceitado Cristo Jesus como seu Salvador, e assim tem se dado de maneira notória o crescimento do reino de Deus. E isso, meus amados, porque a profecia bíblica já dizia, predeterminava que os gentios, povo sem Deus, povo esquecido, povo separado da nação judaica, mas já estava determinado que esses mesmos gentios, que eram considerados pessoas imundas pelos judeus, já estava no coração de Deus de que seriam povos salvos, nações salvas pelo poder do Evangelho. Em Efésios capítulo 3, versículo 6, diz assim: o mistério que é os gentios são herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Então, através do Evangelho, que é a mensagem iluminadora, através das boas novas, os gentios estão tendo a oportunidade de verem os céus abertos e a poderosa mão de Deus os convidando: vinde, benditos, e possuir o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque este Evangelho representa as boas novas. O Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é simplesmente ideologia humana, o Evangelho não representa as tradições religiosas, o Evangelho não representa as ciências vãs, que nada produz para o futuro da alma dos seres humanos. Mas o Evangelho é as boas novas. Isaías 52, versículo 7 diz assim: quão formosos os pés dos que anunciam boas novas, dos que proclamam a paz, dos que anunciam boas coisas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Quando nós falamos do Evangelho, nós estamos dizendo que a boa vontade de Deus está disponível para todos os seres humanos. E o Senhor nosso Deus, conforme o texto que nós lemos, nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, e concorrerão para ela todas as nações. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao cume do monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos. Deus, ele nos ensina o bom caminho. Em João capítulo de número 6, versículo 45, disse Jesus: está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Por isso que eu disse aqui, no início do nosso comentário, que nós, amados irmãos, através do Espírito de Deus, nós podemos ter uma vida correta. Através do ensino, da orientação do Espírito Santo de Deus, nós podemos palmilhar um caminho correto. E qual é o caminho? É imitar a Cristo Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele, deve andar assim como ele andou. Eu pergunto a você, você tem colocado como prioridade a casa de Deus como lugar de adoração? Você tem ouvido a pregação do Evangelho? Você tem aceito as boas novas do Evangelho? Você está andando no caminho certo ou no caminho errado? No caminho da luz ou no caminho das trevas? Você está imitando a Cristo Jesus? Você que diz que está nele, que muita gente diz assim: eu conheço a Jesus, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. O exemplo, a prova
se nós andarmos como ele andou, em santidade de vida, uma vida correta, um caminho limpo, um caminho reto, os seus procedimentos, as suas obras, os seus feitos glorificaram a Deus. E se nós andamos como ele andou, agimos da mesma maneira. Glorificamos a Deus através das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos feitos, das nossas palavras e de tudo que somos e representamos.